Olá a todos! Estamos construindo um banheiro com as próprias mãos, usando materiais acessíveis e baratos, com ferramentas simples. O resultado será uma reforma moderna, sem exigir nenhuma habilidade especial. Um banheiro de material inovador, mais fácil de fabricar do que comprar. Seguindo o mesmo princípio, é possível construir um pequeno galpão, área de lazer e chuveiro, tudo sem estrutura e principalmente sem madeira, que ficou muito cara. Se você se interessou, contarei tudo detalhadamente e mostrarei até o orçamento exato. O banheiro antigo ficou completamente deteriorado. Foi a primeira construção no terreno. Isso não é por eu ser totalmente desleixado. É claro que ele já viu dias melhores. Já faz tempo que construíram uma casa com banheiros modernos e o externo deixou de ser usado. E aquilo que não é usado se deteriora mais rápido. Agora começou a construção de mais uma casa. Desta vez com um orçamento recorde de apenas $1.000 americanos, ou 75 mil rublos russos. Eu mostro tudo em detalhes no canal do YouTube Canções de Yasha Kosiaka. Nessa situação não dá para pensar em luxo. É hora de retornar à experiência dos antepassados, que viviam de forma simples, economizavam e, por isso, construíam o banheiro como uma estrutura separada. Vamos pegar as luvas. Vamos precisar novamente do poliestireno estrudado, desta vez para confirmar 100% que tudo é realmente muito simples. Não sou tão habilidoso assim, envolvi a geração mais jovem sem experiência séria em construção. Para que não pensem que fomos comprados por um fabricante de poliestireno, afirmo que a marca não faz diferença. Estou realmente impressionado com o que é possível fazer com esse material. Aproveitando o verão e o conforto de trabalhar ao ar livre, quero mostrar o máximo possível para vocês. Não planejo passar metade da vida mantendo esse canal no YouTube. Um dia terei forças para dizer, estou cansado, estou indo embora, embora admita que é algo que nos prende muito. Iniciando o segundo quinquênio do canal, já preparo meus sucessores. E o mais promissor ainda é mantido em segredo. Isso é para o caso de alguém perguntar por que o menino está usando uma capa de chuva? Mas há também um segundo motivo. Essa capa é muito especial. Comecei meu canal no YouTube com ela e meu avô a usou quando serviu na marinha. Usamos poliestireno estrudado de 3 centímetros de espessura, que já vem fresado e áspero. Se não tiver, pode usar o liso comum e deixá-lo áspero com uma escova de aço, por exemplo. Colamos as placas entre si com cola de espuma de poliuretano. Pressionamos as juntas com peso até a cola secar para evitar movimentação. Colamos uma faixa com comprimento de 3 folhas padrão e largura de 3 folhas e meia. As placas usadas medem aproximadamente 120 por 60 centímetros. Em seguida, cortamos a faixa em 4 peças. 2 com 86 centímetros de largura e 2 com 92 centímetros de largura. Selecionamos esses tamanhos previamente para evitar desperdício. E para garantir que não haja erros, conferimos tudo na prática. Ainda mais porque isso é muito fácil de fazer. Nas peças de 86 centímetros, cortamos o canto recuando 15 centímetros pelo lado mais longo. Uma das peças de 92 centímetros encurtamos nesses mesmos 15 centímetros. A juventude é inconstante, sempre muda de interesse. Agora ele tenta fazer algo com os retalhos. Tenho que trazê-lo de volta ao processo de trabalho. Tudo certo, e passamos para a próxima etapa. Cortamos a malha de fibra de vidro para reboco de acordo com o tamanho das peças de poliestireno. Preparamos a cola usada para fixar o poliestireno na parede e reforçar a isolação térmica das fachadas dos edifícios. O processo seguinte é muito simples e foi detalhado em vídeos anteriores no meu canal. Não há absolutamente nada a me acrescentar aqui. E o fato de que até os jovens rebocadores conseguiram fazer esse trabalho é um exemplo claro da simplicidade geral.
espectadores frequentes do meu canal já conhecem esse novo material, cujas propriedades simplificam muito várias etapas da construção, e por isso ele continua me surpreendendo. Depois que a mistura endurecer, viramos as peças. Colamos essa peça para a base do banheiro, agora com a espessura de 2 folhas. Para a base, você precisará de 4 folhas, mas estamos usando sobras de projetos anteriores. O tamanho é 120 por 120 centímetros. A peça para o futuro telhado foi feita colando 2 folhas. Também ficou com 120%. Emassamos o outro lado. Para rebocar horizontalmente, não é preciso ser pedreiro habilidoso. Aplicamos a base dos 2 lados a segunda camada de reforço. Não vou mais esconder e admito que assumi o trabalho de instalar a porta. Para os jovens ela é meio entediante, não é sofisticada, embora seja passiva. Ao verificar como as crianças aprenderam geometria na escola, marco a largura e a altura da porta perpendicularmente. Conhecendo 3 pontos, determinamos o comprimento da diagonal. Com uma trena e um compasso, achamos o 4º ponto na interseção de um lado com a diagonal. Mas acho que compliquei demais, dava para marcar tudo só com um esquadro. E apesar de as naves espaciais já explorarem o espaço há mais de meio século e as principais conquistas das últimas décadas caberem em uma pequena caixinha chamada smartphone, esses banheiros permanecem atuais, apesar de não serem indicados para quem preza conforto, sobretudo no inverno. A abertura da porta foi feita com 60 x 70 centímetros. Para maior resistência, deixei um batente de 10 centímetros de altura na parte inferior, o que deve ser suficiente para pessoas de estatura média. Ainda assim, tive que usar um pouquinho de madeira processada, ou seja, um sarrafo e uma ripa, que você pode serrar e aplainar ou comprar prontos. De uma forma ou de outra será econômico, pois é necessária uma pequena quantidade. A caixa da porta será feita de sarrafo com seção de 20 por 30 milímetros. Para a folha da porta, será necessária uma moldura do mesmo sarrafo, parafusada com o fixador favorito, o parafuso de montagem europeu para móveis, também conhecido como parafuso confirmado. Parafusos comuns também servem sem necessidade de broca especial para confirmar. Calculei o comprimento das ripas da moldura para ter uma folga de aproximadamente 4 milímetros em relação à caixa. O preenchimento da porta será feito inteiramente com o mesmo material compósito inovador, transformado em poliestireno expandido ao adicionar as camadas de reforço. Um verdadeiro painel sanduíche. Esse tipo de preenchimento não deve sofrer inchaço sazonal devido à variação da umidade, então a porta não deve deformar nem enroscar. Há muito tempo eu procurava um material acessível para um trailer de casa de campo e, ao que parece, encontrei. Minha sauna caseira em formato de barril, montada em um trailer feito por mim, eu uso assim de vez em quando, mas sinto que um trailer de casa de campo feito especialmente para isso vai ser mais prático. Talvez o banheiro seja um ensaio antes de criar uma nova casa sobre rodas. E além disso, acelerando esse trailer, vamos conseguir, sem túnel de vento, comprovar a resistência da construção feita desse material em um furacão. O pedaço cortado do vão é ajustado até o tamanho necessário e colado dentro da moldura de sarrafo. A folha da porta está pronta. Para criar o rebaixo, adiciono uma ripa de 10 por 50 milímetros na parte interna dos sarrafos da moldura. Ainda serve como guarnição interna. Na minha opinião, ficou ótimo. E este é o fixador temporário da porta. As peças pré-cortadas são movidas para próximo da área de montagem.
Nivelamos a base. Um empilhamento compacto das peças que podem ser feitas na garagem, levadas e montadas rapidamente no sítio. O banheiro deve ficar leve e imóvel. Montamos ele em um local conveniente e, depois de pronto, colocamos no ponto desejado, acima do buraco ou do reservatório. Apesar das paredes finas, graças ao uso de poliestireno estrudado, fabricantes de poliestireno afirmam que o material possui isolamento térmico equivalente a uma parede de madeira de 20 centímetros de espessura. Isso, junto com o pequeno volume da construção e a instalação de um aquecedor conectado à rede elétrica da casa, deve permitir alcançar rapidamente uma temperatura confortável, mesmo para reuniões longas durante o tempo frio. Espero que na prática seja assim, Shelknur. Liguei o interruptor que ficará na casa, enquanto me arrumo e chego. Isso porque, segundo a tradição eslava, possivelmente com raízes no paganismo, os banheiros costumam ser construídos bem distantes da casa. Quem souber outra resposta para o motivo disso, escreva nos comentários do vídeo. Enquanto isso, no banheiro, lá fora está fazendo 10 graus negativos e já está 20 graus positivos lá dentro. Assim, temos 2 em 1. A exótica de um verdadeiro banheiro clássico de rua, combinada com o conforto ao qual as moradias modernas aspiram. Ao voltar para casa, desligamos o aquecedor ou configuramos o temporizador do relé, evitando aquecer desnecessariamente o banheiro vazio. Nossa construção, aparentemente, surpreendeu até as aves domésticas dos vizinhos que se reuniram para assistir. O banheiro ficou extremamente hermético, sem frestas. Em um dia ensolarado, lá dentro é escuridão total, podendo até revelar filme fotográfico. No começo, eu disse que o banheiro parecia uma reforma de alto padrão. Sei que pode haver críticos desse conceito. Certamente eles não viveram na época em que só se conseguia massa corrida de giz e de um jeito não muito honesto. A cola para azulejos era feita misturando cimento, difícil de encontrar, com PVA, ainda mais raro. E os materiais importados, milagrosamente surrupiados de grandes obras como a Olimpíada de Moscou, de 1980, causavam tanto entusiasmo quanto encontrar hoje objetos trazidos por alienígenas. Este banheiro é feito inteiramente de materiais que eram impossíveis de obter durante a era soviética. Por isso é chamado de europeu. Por isso sinto uma nostalgia contida. O custo para construir uma estrutura assim é muito baixo. Informarei a quantidade exata dos materiais para que você possa calcular os custos específicos da sua região, já que os preços podem variar. Você vai precisar de apenas 16 folhas e meia de poliestireno estrudado com 3 centímetros de espessura, um pouco mais que uma embalagem padrão. Meio tubo de espuma adesiva de poliuretano, 25 metros quadrados de tela de fibra de vidro para reboco, 2 sacos de 25 kg de argamassa adesiva para colar e rebocar, fachadas de poliestireno e um pouco de sarrafo e ripas. Ferragens contadas, um saco de cola para azulejos para textura de tijolo, rolos de fita crepe, dobradiças, puxadores, fechos e 1 litro de tinta para a fachada. Já trabalhamos com materiais de várias marcas e não sentimos diferença nas propriedades deles, por isso recomendamos comprar os mais baratos. A cola e a espuma colam de forma confiável, mas para reforçar ainda mais a resistência, uso uma tela de armadura nos cantos. Nesta etapa da construção, assim como em todas as outras, não há nada de complicado. E a junção com o telhado eu simplesmente passei massa. No vídeo sobre a casa de $1000, muitos ficaram curiosos sobre como a textura de tijolo foi aplicada nas paredes. Aqui posso falar sobre isso em mais detalhes. Primeiro, marcamos as paredes com linhas horizontais espaçadas em 7,5 centímetros. O comprimento dos tijolos foi ajustado conforme o tamanho das paredes, para ficarem tijolos inteiros e metades exatas. Os nossos tijolos ficaram com 22,5 centímetros de comprimento. Fita de pintura com largura exata da junta não é vendida no mercado. Então, usei a esmerilhadeira para cortar rolos de fita de 19 milímetros de largura ao meio. Primeiro colamos as faixas horizontais, depois as verticais. Exatamente assim, e não de outra forma. Em seguida, cortamos o excesso para que as pontas das faixas verticais se apoiassem nas horizontais. Isso é muito mais rápido do que colar pedaços separados.
Depois aplico uma camada de cola para azulejo nas paredes, tentando manter a espessura uniforme. Se não conseguir deixar tudo igual, não tem problema, ainda vai ficar legal. Quanto mais grossa a camada, mais textura em relevo vai ter. Aplicamos a cola no outro lado e, com movimentos da desempenadeira, pressionamos a primeira parte. Buscamos aqui o equilíbrio perfeito. Não fazemos isso logo após aplicar a camada, mas também não demoramos muito, pois a cola seca rápido e para de grudar na desempenadeira. Após passar a massa e bater em todas as paredes, esperei 1 hora. Fui alcançado pela noite que se aproximava. Removendo as fitas adesivas horizontais, as verticais se soltam sozinhas. Pela manhã, observamos essa cena. Se a noite não te pegar, como aconteceu comigo, você pode iniciar o próximo passo do tratamento em 3 ou 4 horas. Com uma espátula, removemos o excesso de argamassa e alisamos as bordas dos tijolos. Nosso banheiro ficou com 85 por 85 centímetros por dentro e 93 por 93 por fora. A altura da parede da frente é de 205 centímetros e a de trás é de 190. Isso é suficiente para pessoas de estatura média e para pessoas mais altas, as medidas podem ser facilmente aumentadas. O grande paga 2 vezes. O processo é envolvente, então o principal é saber a hora de parar, lembrando que o ótimo é inimigo do bom. Não decoramos a folha da porta imitando tijolo. O ideal seria fazer relevo de madeira, mas o rolo adequado, vindo da China, demoraria muito para chegar. Por isso, usando um rolo comprado para tinta texturizada, aplicamos cola para azulejo diluída e conseguimos uma beleza abstrata incrível. Na etapa final, pintamos o tijolo. Deixamos as juntas na cor natural da argamassa. Pintamos o batente e o caibro da porta com esmalte cor palissandro. E, claro, a ferragem da porta. O interior de uma cabine pode variar de um buraco no chão até um assento confortável, com ventilação acima da porta. O poço pode ter formato de coração, losango ou outras opções. Ele pode ser hermético ou não. Estamos priorizando os aspectos construtivos, deixando de lado outros detalhes.